atuam com a parceria com esses órgãos e que também no site você pode descobrir isso. Ok, nossa segunda pergunta também é para a Cristina, para a Kiki, de Adriano, do Ceará. Se a entidade que presta serviço comunitário é ligada à entidade religiosa registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, como entidade sem fins lucrativos, pode participar do programa? Aí é importante entender essa diferença entre entidade proponente e entidade beneficiária. Se essa entidade for uma entidade que tem força e pretende apoiar não só um telecentro, mas um conjunto de telecentros, e principalmente se ela tem capacidade de, junto com seus parceiros e ela mesma, garantir que esses telecentros vão estar funcionando de uma maneira contínua, ou seja, a gente sabe que o equipamento, a conexão, a bolsa para o monitor e a formação são aspectos importantes para apoiar os telecentros, mas eles não são todas as coisas que precisa para um telecentro funcionar. Então, esse custeio, por exemplo, da energia, da água, da segurança do telecentro, da limpeza, daquela manutenção mais básica, e de ter uma pessoa ali olhando o telecentro que não seja só o jovem bolsista, isso tudo precisa ser garantido como contrapartida no programa. Aí, pela capacidade dessas entidades proponentes garantirem que os telecentros ali em funcionamento, ou eles mesmos cuidam disso, ou ela oferece um conjunto de apoios para que isso aconteça, é que você vai definir se essa entidade tem uma cara de proponente ou se ela deveria entrar como beneficiária. Se ela for uma entidade pequena, que não tem todas essas condições para ser uma proponente, por exemplo, tem que ter 3 anos de CNPJ, pelo menos, né? A beneficiária só precisa de 1. Então, é muito importante conhecer essas atribuições que estão na portaria 535 para ver, bom, a minha entidade ela é proponente ou é beneficiária. Em geral, uma entidade pequena que atua só com um telecentro, principalmente se ela for sem fins lucrativos, ela tende a ser uma beneficiária. E ela precisa encontrar uma proponente que se responsabilize também por aquele telecentro que ela cuida. E a articulação da entidade beneficiária com uma proponente forte é uma responsabilidade dela. A gente pode, através ali do ONI, de alguns programas que já existem de inclusão digital, talvez sugerir alguma proponente que a beneficiária esteja ali sob ela, mas isso tem que acontecer antes aí do fim do prazo do edital. Então é muito importante que essa articulação seja feita logo. A próxima pergunta vem da Bahia, de Letícia, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Bahia. Para a Cristina, quantos equipamentos podem ser solicitados para telecentros já existentes? Os equipamentos serão novos ou recondicionados? A forma de pedir equipamentos para telecentros que já estão em funcionamento é a mesma de pedir para telecentros novos. Você pode pedir o kit de equipamentos novos, aquele que o Paiva falou, de 10 computadores novos, um servidor, impressora, mobiliário, ou você pode pedir o kit recondicionado, sendo que o kit recondicionado ele só tem duas modalidades, de 5 computadores com um servidor ou de 10 computadores com um servidor. Então, mesmo o telecentro que já está em funcionamento, ele tem que pedir esse kit de 5, de 10 recondicionado ou o kit de 10 equipamentos novos do Ministério das Comunicações. Só tem algumas situações que isso não vai ser possível, por exemplo, se às vezes o telecentro está num lugar que não tem oferta de energia elétrica aí pela rede elétrica normal, né, que precisa de uma placa solar, alguma coisa assim, e a oferta de energia é mais restrita. Mas ainda assim, a sugestão, né, a orientação, na verdade, é que mesmo nessas localidades se peça pelo menos o kit de 5 e coloque ali na proposta a observação de que, por exemplo, o telecentro fica numa área rural, uma área remota, e que ele só tem energia para funcionar em 3. Mas na hora de pedir não vai ter outra opção a não ser pedir kit de 5, de 10 ou de 10 novos. Tá legal? Bom, temos uma pergunta aqui do Banco do Brasil, em Brasília, do Antônio, para o Paiva, do Ministério das Comunicações. A Telebrás ajudará a resolver problemas de conectividade? A Telebrás não está envolvida neste projeto Telecentro.br, assim como também não está envolvida no projeto GESAC, que é o programa responsável pela conexão de todos os telecentros comunitários, sejam telecentros comunitários implantados pelo Ministério das Comunicações, sejam telecentros comunitários a serem apoiados no âmbito do programa Telecentros.br. Temos uma pergunta aqui de Jales, aqui não está escrito, mas eu acredito que seja São Paulo, é da Neide. A cidade de Jales tem 6 telecentros, cadastramos os 6, mas não conseguimos concluir. Os municípios com menos de 10 telecentros poderão efetuar o cadastro? É o que eu já estava falando, né?
A gente, sim, pretende apoiar os municípios que, mesmo que eles não tenham 10 telecentros na sua proposta, então já eles podem entrar com esses 6 telecentros que já estão em funcionamento lá na sua proposta. A gente estimula que, de repente, vocês montem mais telecentros em outras regiões da cidade que ainda não tenham, e vocês podem colocar isso como telecentros novos, quando fizer o cadastro da proposta no CATC. Então, talvez vocês consigam aí buscar entidades ou espaços, né, da prefeitura ou de outros parceiros no município para chegar nesses 10 que é o que vai ser priorizado. Mas se não chegar, de prefeituras em especial, a gente gostaria de receber toda a demanda possível, porque sem a participação dos municípios, a gente acredita que a gente tem muita perda aí no programa. Então, a gente quer muito que os municípios estejam no programa e, de preferência, em parceria com associações, com organizações da sociedade civil, na gestão comunitária desses telecentros. A próxima pergunta vem de Brasília ainda, da Cíntia. Relata dificuldade em encontrar os territórios prioritários. Quer saber se há um facilitador para obter esses dados. Sempre a gente orienta a buscar os ministérios responsáveis, entrando nos sites que estão lá no edital, como eu disse quando eu respondi a primeira pergunta, e, se for necessário, até entrando em contato diretamente. A vantagem do site é que eles vão ter ali todo um esclarecimento sobre o que é cada uma dessas ações prioritárias, até para o pessoal entender por que a gente está priorizando essas ações, já que o governo federal tem atuação em tantas outras. Então, eu acho que é importante entrar nesses sites e buscar essa informação. E depois também, quando vocês estiverem marcado ali que ficam localizados nesses territórios coincidentes, a gente vai mandar essas listas para esses ministérios para eles confirmarem se realmente esses telecentros estão nas localizações coincidentes às políticas federais prioritárias. Então, é até interessante que já seja tirada essa dúvida antes mesmo de cadastrar a proposta, para evitar que depois esse telecentro perca esse ponto se for descoberto que ele não está no território prioritário. Bom, a pergunta agora vem de Belém do Pará, é do Jairo, é sobre contrapartida, como é que funciona? O telecentro deverá arcar com eletricidade, tinta da impressora, etc. Existe algum outro apoio do governo para isso? Não. Como eu estava dizendo antes, a gente não está transferindo recursos financeiros. Então, a gente hoje não tem nas ofertas do programa todo esse custeio do espaço, né? A exceção do que o programa está oferecendo, que é a manutenção dos equipamentos, da conexão das bolsas, não tem dinheiro de custeio não para os telecentros. Mas acho que é importante o Paiva responder, principalmente a questão da tinta da impressora e também da manutenção dos equipamentos, que são aspectos bem importantes que o programa oferece, sim. Bem, complementando as informações passadas pela Kiki, né, os equipamentos novos, né, entregues pelo Ministério das Comunicações nos endereços para a implantação dos telecentros, eles estão sendo